Estamos entrando? Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal da Editora Ateneu. Eu sou a Viviane e estou muito feliz em tê-los essa noite aqui conosco. A Editora Ateneu, ela está há mais de 90 anos no mercado editorial, disseminando conhecimento e gerando o melhor conteúdo da saúde. Agradeço a todos vocês que se inscreveram em nosso canal e estão acompanhando a nossa maratona de lives. Quero agradecer toda a equipe da doutora Andresa, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Muito obrigada a todos os professores que estiveram aqui e os próximos que estarão conosco também. Tá? Muito obrigada. A UFMG, ela tem um curso, que daqui a pouco a Pri vai falar para vocês como funciona, que é o Manejo Clínico do Covid-19 em Serviços de Saúde, tá? É um curso muito bacana que eles estão oferecendo. Esse curso também tem um material didático, que é o e-book, né, que foi feito em conjunto com a Editora Ateneu. Se vocês quiserem, na nossa descrição lá embaixo, nós temos o site, tanto do curso, quanto para vocês adquirirem o e-book, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. E hoje nós estamos com a Priscila e com o Dr. Alisson Roncalli, que irá falar sobre assistência ventilatória invasiva e não invasiva e Covid-19. Doutor, seja muito bem-vindo. Pri, é com você. Obrigada, boa noite. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o curso de manejo clínico de pacientes infectados por Covid-19 em serviços de saúde da UFMG. As inscrições continuam abertas, as vagas vão ser ofertadas até quando houver procura pelo curso. Elas são destinadas a enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, cirurgiões dentistas, técnicos de enfermagem, de radiologia e residentes das respectivas áreas, assim como professores de universidades públicas e alunos de universidades públicas também. O curso ele tem uma carga horária de 120 horas, ele é totalmente EAD, com um período de tutoração, e ele é totalmente gratuito. E com o passar dos dias, os módulos eles vão se abrindo, então é legal sempre acompanhar o cronograma, que é enviado logo no começo do curso. E ao longo do curso a gente também tem 3 webinars para esclarecer dúvidas e falar sobre os módulos. E agora eu vou passar a falar um pouco sobre o Dr. Alisson Roncalli. Boa noite, Dr. Alisson. Boa noite, Priscila. O Dr. Alisson ele é graduado em fisioterapia, com mestrado e doutorado em engenharia biomédica pela UFRJ e pós-doutorado no departamento de anestesia e terapia intensiva na Alemanha. Ele também é graduado em medicina pela Unigran Rio, no Brasil, e pela Universidade do Porto. Atualmente ele é professor, adjunto do Laboratório 2 de Fisiologia da Respiração, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e professor do corpo permanente do Laboratório de Engenharia Pulmonar no Programa de Engenharia Biomédica da UFRJ. Tá certo? Sim, perfeito. Ele é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Fisiologia e afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E atualmente exerce atividade de chefia do Programa de Fisiologia e Biofísica Celular no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ, e atua no programa também de pós-graduação em Ciências Biológicas e de Engenharia Biomédica. Agora eu vou passar a palavra para você, se você quiser apresentar os slides também. Muito bem, muito obrigado então, Priscila, pela introdução. Só uma retificação, desde agosto do ano passado eu estou afastado da UFRJ, né? Estou em licença sem vencimentos, em função desse período que eu estou passando aqui no Porto, em Portugal. Então eu falo com vocês hoje de Portugal, aqui já são 11h37 da noite, mas também foi feriado aqui, né? Então vamos aproveitar esse momento para discutir um pouquinho sobre ventilação mecânica. No momento, eu estou trabalhando na unidade de investigação cardiovascular aqui do Hospital
de São João, que é o hospital de referência, maior hospital de Portugal, é um hospital universitário, filiado à Universidade do Porto, e é o hospital de referência para atendimento dos pacientes com Covid-19. Você pode começar a falar da ventilação também? Como Muito foi bem. essa experiência com a Covid? Muito bem. Então, essa quimera da ventilação mecânica e do suporte ventilatório, de uma forma geral, ela andava, digamos assim, de certa forma, um pouco esquecida, né? No contexto do distresse respiratório, né? Do que a gente chama de SARA, e voltou a assumir o seu protagonismo agora com essa epidemia, a pandemia, na verdade, né? De Covid-19, na medida em que esses pacientes apresentam um quadro clínico que parece evoluir muito rapidamente com insuficiência respiratória do tipo 1, ou seja, uma insuficiência meramente hipoxêmica. Não há, num primeiro momento, uma hipercapnia importante, e, eventualmente, esses pacientes precisam de suporte ventilatório, na verdade, inicialmente num contexto muito mais de oxigênio terapia, mas o que a gente tem visto é que eles acabam, ou alguns deles acabam por necessitar de suporte ventilatório com pressão positiva, e aí a gente tem a opção da ventilação não invasiva, tanto como um suporte ventilatório em si, quanto como uma ponte para o processo de intubação, instituição de via aérea artificial, e o manejo ventilatório invasivo propriamente dito. A gente vai discutir um pouquinho essa questão da ventilação não invasiva em seguida. Há muita controvérsia. Ela chegou a ser contraindicada num primeiro momento em função do risco de produção de aerosóis e, portanto, contaminação da equipe de saúde. A gente teve uma experiência relativamente bem sucedida aqui e alguns trabalhos já estão sendo conduzidos aí no Brasil também, em colaboração com alguns colegas, com a ventilação não invasiva. E hoje a gente já nota que há uma certa discussão em cima do contexto do que é a instituição de uma via aérea artificial de forma precoce e do que vem a ser a real indicação da ventilação mecânica invasiva nesses pacientes, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, uma questão que parece ser uma questão de logística, né? Que é a intubação de forma eletiva, sendo preferencial às intubações emergenciais, num quadro onde o paciente evolui muito rapidamente para uma hipoxemia grave, com risco de lesão de órgãos-alvos, né, ou agravamento de doenças pré-existentes. Mas depois a gente começa a ver também que, por outro lado, esse paciente em ventilação mecânica invasiva demanda o uso desse equipamento por um período, em média, de pelo menos 2 semanas, o que acaba por inviabilizar, digamos assim, a rotatividade que a gente prefere ter nas unidades de cuidado intensivo, e com isso a gente vai formando uma fila retrógrada onde não há, de fato, suporte invasivo para todo mundo, né? Então, a gente viu o colapso das unidades de terapia intensiva de forma bastante importante em alguns países do mundo, né? Nomeadamente na Itália, na Espanha, e a partir desse momento volta-se um pouco atrás e repensa-se a real indicação da instituição de ventilação mecânica invasiva para esses pacientes, uma vez que a taxa de falha na ventilação não invasiva gira em torno de 40% a 60%, então é uma forma de enxergar o problema que pode ser modificada, porque se a gente consegue otimizar a ventilação não invasiva e reduzir um pouco essa taxa de falha, a gente está falando de cerca de pelo menos 40% dos pacientes não evoluindo para ventilação mecânica invasiva, e isso, de certa forma, dá um certo alívio, digamos assim, nessa pipeline, né, do manejo ventilatório desses pacientes. Nessa live a gente pode discutir um pouquinho a questão das estratégias ventilatórias em si, embora eu não tenha visto muita diferença em relação ao manejo ventilatório em si dos pacientes com Covid-19. Essencialmente, trata-se de uma estratégia de ventilação protetora,
onde esses pacientes devem ser ventilados com baixos volumes correntes. A hipercapnia permissiva vai ter o seu momento, vai ter o seu lugar nessa terapêutica ventilatória. Os níveis de PIP não precisam ser demasiado altos, então a gente não está falando de estratégias que requeram o uso de manobras de recrutamento ou níveis de PIP maiores que 15 centímetros de água, por exemplo. A experiência italiana mostrou que muitos desses pacientes, na verdade, praticamente 90% desses pacientes se beneficiam com níveis de PIPs intermediários, entre 10 e 15 centímetros de água. A adoção de estratégias de pronagem nesses pacientes parece exigir, além da questão de destreza da equipe, um certo timing, né, dentro da evolução do doente, porque são doentes que, de certa forma, apresentam uma dissociação entre o grau de hipoxemia e o grau de doença, por exemplo, visualizado a partir de tomografia computadorizada de tórax, que vem sendo o exame de imagem de eleição para esses pacientes. Então, são pacientes que têm uma hipoxemia muito grave, que rapidamente atingem os critérios de SARA grave, né, de estresse respiratório grave, mas do ponto de vista de áreas de consolidação, na imagem de tomografia computadorizada, a gente não tem ainda uma gravidade tão importante, ou uma severidade tão importante que fundamente, digamos assim, a pronação desses pacientes. Contudo, aqui na Espanha houve uma experiência bastante interessante nos chamados covidários, né, que são as unidades de isolamento desses pacientes, em que os pacientes ainda em ventilação não invasiva eram orientados a mudar a sua posição, ou seja, mudar a posição corporal para decúbito lateral direito, esquerdo e prono, ou mesmo sentar no leito, e com resultados bastante interessantes em termos de melhora de oxigenação ainda na ventilação não invasiva, quer dizer, mesmo sem estar em ventilação mecânica invasiva. Então, a mudança de decúbito parece ter um papel aí importante nesse contexto. Um outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção é a questão da monitoração da driving pressure, né, que seria a pressão de distensão do sistema respiratório frente ao regime ventilatório. Então, o que a gente notou aqui é que boa parte desses pacientes podem ser ventilados e conseguem ser ventilados com uma estratégia protetora, ou seja, falando de volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo, mantendo driving pressures relativamente boas, né? Em torno de 15 centímetros de água, 13 centímetros de água. Então, isso não torna, digamos assim, o manejo ventilatório desses pacientes tão crítico. Contudo, sempre há casos graves, né? Sempre há casos que realmente vão exigir uma atenção um pouco mais refinada em termos de manejo ventilatório. Nesses casos, em geral, o que a gente nota é uma hipoxemia refratária bastante importante, bastante grave, ou seja, você tenta corrigir a insuficiência respiratória tipo 1, aumentando a FO2, e a gente já nota que não há o aumento esperado na pressão arterial de oxigênio. Então, isso nos faz crer que, a partir desse momento, a gente já esteja lidando com algo a mais do que o dano pulmonar primário, propriamente dito. Muito possivelmente, o que pode estar acontecendo aí já é o efeito secundário, digamos assim, ou alguns já defendem que seja até um efeito primário do vírus, né, do COVID, que é a lesão do endotélio vascular, né? Isso ocorre no corpo inteiro, e no pulmão isso traz algumas consequências importantes que vão além do microembolismo pulmonar, que é o processo de desregulação da vasoconstricção hipóxica. Esse processo de vasoconstricção hipóxica é importantíssimo para a manutenção e o redirecionamento do fluxo sanguíneo no parênquima pulmonar, né, otimizando a relação ventilação-perfusão. E quando a gente perde esse mecanismo de regulação, acaba que sangue continua sendo direcionado para regiões onde a gente tem baixa ventilação ou mesmo baixa velocidade de difusão de oxigênio e de gás carbônico na barreira alvéolo-capilar, e com isso a gente cria zonas que a gente chama de baixa relação VQ, né, que seria o efeito venous admixture, que seria o sangue venoso passar pelo pulmão e não ser completamente
oxigenado, né? Então se mistura sangue venoso com sangue arterializado, ou mesmo o efeito shunt intrapulmonar, que aí sim seria a passagem do sangue venoso da câmara direita para a câmara esquerda do coração, sem nenhuma oxigenação ao passar pelo pulmão. E isso, obviamente, traz consequências importantes do ponto de vista de oxigenação. A gente nota bastante hipoxemia no caso desses pacientes e, em geral, a gente acaba tendo um paciente muito grave que não responde ao oxigênio, que não responde a manobras de recrutamento, muitas vezes, e que não respondem a níveis de PIPs mais elevados, né? Então, no caso desses pacientes que degringolam nessa direção, a consequência praticamente acaba sendo a falência múltipla de órgãos e o óbito. Então, do ponto de vista de manejo ventilatório, a gente não consegue fazer muito mais que isso. Uma alternativa para esses pacientes, que obviamente vai depender do grau de competência de cada unidade, é a remoção extracorpórea de gás carbônico, né, e a oxigenação extracorpórea a partir do ECMO, que vem sendo a terapia de eleição para esses pacientes. E, de uma forma geral, acabam sendo bem-sucedidos quando as comorbidades e quando o próprio curso clínico da doença acaba evoluindo satisfatoriamente. Um outro contexto que se agrega a tudo isso é o fato de que o período de hospitalização acaba sendo bastante prolongado, seja na ventilação mecânica invasiva, seja no uso de técnicas de remoção extracorpórea de gás carbônico e oxigenação extracorpórea. Em geral, esses pacientes ficam por mais de 1 mês e meio, 2 meses internados, né, em ambiente hospitalar, muitos deles em ambiente de terapia intensiva ou semi-intensiva. E aí a gente vai começar a caminhar e se deparar com outro problema, que é a saída desse paciente do ambiente de terapia intensiva e a saída desse paciente do hospital, né? Porque o que a gente tem visto aqui é que os pacientes ficam realmente bastante miopáticos depois dessa estadia intra-hospitalar, e aí a gente precisa agora de um processo de reabilitação para que esses pacientes comecem a voltar novamente às atividades de vida diária e por aí vai. Então, acaba sendo um passo seguinte a toda essa questão do Covid e da necessidade de hospitalização e o longo período de hospitalização que a gente tem visto nesses pacientes. Um outro aspecto que eu queria comentar, que vai um pouco além do nosso tema, mas que tem sido sempre alvo de muita discussão, é a terapia farmacológica propriamente dita. E a gente tem praticamente um antirretroviral, que é o Remdesivir, que foi aprovado pelo FDA, um estudo publicado no New England, mostrando que há uma redução da mortalidade nos pacientes mais graves, e agora já há algum indício de que também tem um efeito de redução de gravidade, né, em pacientes não tão graves assim, com redução do tempo de internação e com redução de mortalidade, os desfechos primários. Isso ocorre com cerca de 30% de diferença em relação ao grupo controle. Houve toda aquela discussão em torno da associação de hidroxicloroquina com azitromicina. Isso praticamente o mundo inteiro começou a usar no início da epidemia, mas os estudos randomizados e controlados, em geral, os melhores estudos são os randomizados, controlados e duplos cegos, não mostraram nenhuma evidência significativa, nem na mortalidade, nem no tempo de internação intra-hospitalar, nem tampouco na prevenção, digamos assim, da infecção viral em pacientes contaminados, mas ainda assintomáticos, né? Então, havia essa esperança de que a hidroxicloroquina atuasse evitando a endocitose, né? A entrada do vírus por endocitose nas células, e foi frustrante. Lembrando que a azitromicina entra aí não como esquema antibiótico para co-infecções, mas ela entra com um contexto mais anti-inflamatório, né? Seria uma dose mais anti-inflamatória. Além disso, outra droga que levanta sempre uma grande discussão, até das experiências com a SARS-CoV-1 e com a MERS, né, que foram epidemias recentes, em que a gente aprendeu um pouco sobre esses surtos virais, também mostra que
é bastante controverso, né, o uso dos corticoides nesses pacientes. Então, de uma forma geral, tanto a SARS-CoV-1 quanto a MERS mostraram que não havia um claro benefício do uso dos corticoides, e ainda havia um problema associado ao aumento da carga viral e uma demora, digamos assim, para que houvesse a redução dessa carga viral. Nos pacientes mais graves, saiu um paper bem recente no JAMA, do grupo do professor Jesus Vilar, aqui das Ilhas Canárias, mostrando que o uso de dexametasona reduz a mortalidade em pacientes com SARA grave, né? Então, em geral, digamos assim, se a gente conseguir ter uma boa quantificação da carga viral desses pacientes e um bom controle da carga viral, eu diria que pacientes com baixa carga viral e SARA grave podem ter algum benefício do uso de corticoide em doses não imunodepressoras, mas doses mais anti-inflamatórias. A gente fala em torno de 80 miligramas por dia, em 2 tomadas, que é mais ou menos um protocolo que se faz. Alguns autores aqui da Espanha também sugeriram o uso de dexametasona nesse regime de 80 miligramas por dia, ainda em pacientes em necessidade de oxigênio terapia ou ventilação não invasiva, ou seja, nos pacientes não graves ou menos graves, digamos assim, e reportaram também algum benefício, mas eu ainda não vi esse artigo publicado, então possivelmente eu diria que isso é uma informação ainda offshore, né? Ainda não houve de fato a comprovação de que isso funcione de uma forma geral. Então, assim, para a gente fechar essa parte de manejo em termos de suporte farmacológico, eu só queria chamar a atenção também a questão da reposição volêmica, que ela, em termos de suporte volêmico, ela deve ser feita de forma parcimoniosa. Então, em geral, a gente tem optado por manter o balanço hídrico negativo entre meio litro e 1 litro nas 24 horas, né? Reposição, em geral, com cristalóides. A gente tem que lembrar que essa doença ela envolve uma alteração importante na permeabilidade vascular, né? E, portanto, favorece o extravasamento de líquido para o terceiro espaço, e o pulmão é um órgão que acaba por ser prejudicado de forma muito precoce nesse contexto. Então, a gente precisa ser mais parcimonioso, precisa ser mais delicado na reposição volêmica. E, para terminar essa partezinha, eu vou fazer um adendo à questão do manejo de sedação e analgesia, né? Então, a gente está falando de uma população que não parece discriminar, digamos assim, jovens, idosos e por aí vai. A gente sabe que os casos são mais graves, ou o curso clínico é mais grave nos pacientes mais idosos e com mais mortalidade, mas isso não é uma especificidade da COVID. Qualquer doença acaba por ter um curso mais grave naqueles indivíduos mais idosos e com mais comorbidades. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um aspecto. Existe a mídia, de uma forma geral, e, enfim, todo esse contexto gera um ambiente de grande ansiedade, de grande estresse. Então, é muito diferente o paciente que recebe um diagnóstico de testagem positiva de COVID-19 para aquele mesmo paciente que diz, não, você não tem COVID, mas você tem uma pneumonia bacteriana ou uma pneumonia viral. Então, os pacientes com COVID-19, ao receber esses diagnósticos, eles entram numa espiral, digamos assim, de ansiedade, que eu vejo uma certa negligência da nossa parte em combater isso, né? Então, assim, a gente tem opções de ansiolítico que podem ser utilizados nesse contexto e que traz o seu benefício a esse paciente, né? O grande receio é sempre o quão essa ansiólise e essa sedação mantém o controle e a defesa da via aérea num paciente sem via aérea artificial, né? Então, a gente está falando daquele paciente que está ventilando ou com suporte nasal de oxigênio por pronga, ou com máscaras full face, ou com helmets, né, que seria aquela opção do capacete durante a ventilação não invasiva, mas são pacientes que estão acordados, são pacientes que têm a percepção consciente do que está acontecendo, são pacientes que foram informados, né, de alguma forma pela mídia e que sabem que muita gente está morrendo
e que ele tem esse risco real de evoluir mal e morrer, e ao mesmo tempo é um paciente que está acordado, né? De certa forma entendendo tudo que se passa em isolamento, né? Privado dos seus entes, enfim, de se encontrar com seus entes, e a gente nota essa componente de ansiedade, de certa forma, sendo um pouco negligenciada por nós. Então, eu fiz um esforço aqui para a gente acertar um protocolo de sedação com essa componente de ansiólise. A droga de escolha foi a dexamethasona. A gente fazia uma dose de indução, né, um bolus inicial, e fazia uma manutenção em infusão contínua nesses pacientes. Óbvio que isso a gente fazia e faz, e sugiro que seja feito em ambiente de terapia intensiva, né, com toda a monitoração e todo o suporte para a gente abordar esse doente de uma forma mais controlada, mas a gente consegue ter um ajuste melhor desse paciente em níveis de ansiólise e de sedação, mantendo ali uma escala de sedação em que o paciente é facilmente despertável, né? Então, a gente consegue ter esse paciente um pouco melhor, um pouco mais confortável, antes de entrar efetivamente na ventilação mecânica invasiva, e muitos deles até acabaram não evoluindo para ventilação mecânica invasiva. A gente tem um relato aí de 11 casos de pacientes graves, né, com SARA moderada a grave, com imagens de tomografia péssimas, e que a gente conseguiu levá-los em ventilação não invasiva no CTI, fazendo esse ajuste um pouco mais refinado de ansiólise, conversando com os pacientes, tentando deixar eles mais tranquilos, e a gente consegue conduzir um pouco melhor, digamos assim, esse período ainda que é um período nebuloso, né? Então, esse é um tópico que eu gosto de chamar a atenção. Em alguns pacientes mais jovens, a gente acaba precisando um pouquinho de opioide, aí a gente usa o remifentanil em bolos, né? Esses protocolos já estão publicados na literatura, está na minha aula de ventilação mecânica não invasiva, todos os artigos que mostram o manejo desse protocolo de sedação, e eu chamo a atenção para isso. Isso é uma coisa importante, né? A gente vê algumas pessoas preferem usar o Propofol e por aí vai, então não importa. O que se usa não é o importante. Eu acho que o importante é não deixar o paciente sem nada, porque ele está desconfortável, ele tem a percepção consciente do que está acontecendo, ele está em isolamento, e tudo isso gera uma condição que contribui, inclusive, para o que a gente chama de falha da ventilação não invasiva ou falha da oxigenoterapia, que é o padrão de polipneia que esses pacientes acabam assumindo. Então, a gente, como eu falei, trata-se de uma insuficiência respiratória do tipo 1, ela é essencialmente hipoxêmica, a gente não vê hipercapnia e, portanto, não haveria razão, em termos de controle ventilatório, desses pacientes desenvolverem altas frequências respiratórias ou altos volumes correntes, né? Não há necessidade de haver altas ventilações minuto nesses pacientes, mas é o que a gente acaba vendo, e muito possivelmente há essa componente aí de ansiólise, de ansiedade, né, de estresse associada a isso. Já foi mostrado que não é o vírus ao nível de sistema nervoso central, né, ao nível de bulbo e de ponte, atuando sobre neurônios do centro respiratório. Não tem muito a ver com a toxemia ou com o grau de toxemia dos pacientes, né, num momento inicial. Então, eu acho que essa parte de ansiólise, ela tem um papel aí importante, e é bom que a gente possa contar com os anestesistas, também junto com os intensivistas, nessa questão da titulação do melhor ajuste, do melhor ponto de sedação nesses pacientes. Então, essencialmente, essa é a visão geral que eu tenho do manejo ventilatório desses pacientes. E aí, dependendo das perguntas, a gente pode ir abordando especificamente cada um desses tópicos, né? Então, quis fazer aqui um preâmbulo, digamos assim, geral. Só para finalizar, lembremos da questão da antibiótico terapia para as co-infecções. Então, é um paciente que vai ficar em ambiente hospitalar por muito tempo, e certamente o risco de co-infecções, tanto fúngicas quanto bacterianas, está sempre presente, e se justifica, digamos assim, todo o kit de sepsis que a gente está acostumado a fazer, colher as culturas, identificar o provável foco, contar com a CCIH na recomendação da melhor abordagem de antibiótico terapia, não
retardar o início da antibiótico terapia, iniciar com um antibiótico de amplo espectro e, em seguida, descalonar em função daquilo que foi, de fato, diagnosticado e, de fato, visto. Então, é mais ou menos isso que a gente acaba vendo nesses pacientes. Não acho que tenha nada muito especial, nem nada muito diferente do que é o de estresse respiratório, exceto algumas nuances dessa doença que são claramente muito típicas, né? Essa questão da dissociação clínico-radiológica, por exemplo, é uma coisa que me chama muita atenção. Essa questão da evolução muito súbita, né, de queda da oxigenação, onde a gente não acredita que a componente pulmonar seja a principal causa, né? Provavelmente há uma componente vascular aí por trás, e aí a gente tem aquela questão do efeito shunt intrapulmonar e do venous admixture. E a gente vê inicialmente um paciente com boa complacência, mas que rapidamente pode ter a sua complacência reduzida, e aí sim a gente acaba tendo um padrão de SARA comum, digamos assim, né? Que é aquele de estresse em que você tem o acometimento e o comprometimento do pulmão nos seus 4 quadrantes, aquele pulmão branco que evolui para um pulmão rígido, né? Um pulmão duro, baixa complacência, e aí a necessidade de estratégias ventilatórias invasivas mais agressivas, enfim, usando prono, fazendo recrutamento ou titulando PIP, buscando algumas alternativas até que efetivamente haja indicação para o ECMO, que, repetindo, fica sempre muito dependente das competências do serviço e da necessidade de manutenção desses pacientes por um longo período. Então, essa é a minha visão geral do problema. Eu fiquei, por mim, com uma curiosidade dessa diferença do uso do antidepressivo opioide para o mais jovem e para o mais velho não ter essa necessidade? Não, eu acho que para todos, né? E, na verdade, a dexamethasona, ele é um alfa-2 agonista, ele é uma droga que é muito usada na pediatria, inclusive, na pediatria e na neonatologia. Então, o pessoal tem muita experiência em manter os recém-nascidos, né, os lactentes, em ventilação não invasiva com o uso de dexamethasona, né? E o remifenta, ele acaba sendo necessário nos indivíduos mais jovens simplesmente porque a dexamethasona demora um pouco mais para você conseguir entrar em plano, principalmente quando o cara tem mais drive ou está mais ansioso, enfim, está mais desconfortável, né? E, de uma forma geral, os idosos acabam, óbvio, desde que não tenham uso crônico de agentes psicotrópicos, eles acabam sendo mais fácil de terem esse manejo titulado, né? Então, é sempre um manejo dose-resposta, onde a gente tem que estar do lado do paciente até a gente adquirir, digamos assim, a resposta desejada em termos de escala de sedação e de analgesia, obviamente, e isso deve ser feito em ambiente monitorizado. Então, o grande desafio da nossa parte é ter uma boa monitoração, por exemplo, dos critérios de falha de ventilação não invasiva, ou mesmo de oxigenoterapia nesses doentes. Então, como monitorar isso, né? Então, a gente recomenda, por exemplo, o uso de cintas de indutância, né? Ou equipamentos que fazem a monitoração do volume corrente, frequência respiratória e ventilação minuto, a partir de cintos de indutância que se coloca no tórax desses pacientes, de tal forma que você não tem acesso à via aérea, você não precisa estar colocando instrumento nas vias aéreas, o que diminui bastante o risco de contaminação, e dessa forma a gente consegue manter, digamos assim, um bom regime de sedação e ansiólise nesses pacientes. Mas tanto nos jovens quanto nos idosos, eu diria que de uma forma geral a gente precisa cuidar um pouco mais disso aí. É o Precedex, exatamente. A dexamethasona é o Precedex, exatamente. É o nome comercial dele. Existem vários artigos, eu cito todos eles na minha aula de ventilação não invasiva, mas existem vários artigos que fazem já esse protocolo da dexamethasona com o remifenta, né? No suporte ventilatório não invasivo mesmo, e a gente tem alguma questão de boa segurança de vias aéreas nesses pacientes, porque não há depressão do centro respiratório, né? Não há documentação de depressão do centro respiratório.
O alerta que eu faço é o de sempre, né? Ele é um alfa 2, então a gente não se deve fazer infusão rápida, né? Então, o protocolo, inclusive, que eu cito na minha aula, ele faz uma infusão ao longo de 10 minutos, o bolus, e depois ele inicia a infusão contínua em bomba. Então, isso faz com que a gente tenha pouca repercussão hemodinâmica, né? E se você comparar, por exemplo, com o Propofol, o Precedex praticamente não tem repercussão hemodinâmica de imediato. É isso. E mais uma curiosidade minha quais exames que vocês estão preferindo fazer para acompanhar esse pulmão, né, sendo que o paciente está sedado? Então, veja, essa sedação é muito superficial, tá? O paciente tem um despertar muito fácil, né? Então, as escalas de sedação Haas ou Richmond, a gente está falando de sedação com fácil despertar, tá? Então, no início, houve a gente não sabia direito o que estava acontecendo, né? Então, praticamente era tomografia para todo mundo, né? Então, a gente fez muita tomografia. Tanto no contexto da emergência, quanto no contexto de pacientes que apresentavam essa evolução, digamos assim, desfavorável e de forma rápida, né? Então, eu tenho aqui um banco de imagens em que a gente tem aqui pelo menos uns 200 pacientes, né, com imagens de tomografia, e muitos deles fizeram, inclusive, tomografias sequenciais, né? Então, assim, a gente aprendeu, de certa forma, bastante com o que a gente viu no início, quando a gente fazia muita tomografia, né? Então, a gente aprendeu que esses pacientes têm um padrão radiológico que inicialmente é um vidro fosco muito discreto, né? Eu posso até fazer o share aqui dessas imagens, porque falar de radiologia sem apresentar a imagem, eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido. Vocês conseguem ver minha tela? Tá tudo bem aí, Priscila? Dá para ver, sim. Então aqui, ó, esse foi um artigo publicado na revista Radiology, mas opa, eu acho que entrou aqui a questão da minha voz aqui na sala, mas enfim, eu vou tirar esse som aqui. Acho que agora não tem minha voz. Ok. Então, aqui, o que a gente vê é isso aqui, ó. Esse padrão aqui, deixa eu habilitar. Give mouse, enfim. Vocês conseguem ver o meu mouse na tela, não? Sim. Sim, ótimo. Então, assim, ó, aqui a gente vê essencialmente o vidro fosco, né? Essa imagem aqui, né? Então, isso é um corte axial, para aqueles que não são muito acostumados com tomografia computadorizada. Isso aqui é um corte axial de uma tomografia de tórax de alta resolução, onde a gente usa aqui o filtro que é chamado de filtro mole ou filtro de parênquima pulmonar. Então, o que a gente está vendo aqui é o coração, né? Aqui a gente está vendo o corpo vertebral, né? Então, os processos transversos, processo espinhoso, musculatura paravertebral, e aqui é o parênquima pulmonar. Então, a gente tem aqui o pulmão direito, aqui o pulmão esquerdo, né, as vias aéreas, né? Então, do lado de cada via aérea, a gente tem a artéria brônquica a ela associada, e o parênquima normal deveria ser assim, né? Todo escuro, né? Então, o que a gente vê aqui é essa manchinha branca, que a gente chama de vidro fosco, né? Que lembra aquele vidro jateado. Então, quando a gente olha esse vidro fosco aqui, a gente, em geral, interpreta isso como sendo um processo inflamatório agudo com algum infiltrado celular ou um processo já de fibrose, onde a gente tem a deposição de colágeno no espaço intersticial, que pode estar ao nível tanto dos lóbulos intraceptais, né, as linhas intraceptais, quanto interlobulares do pulmão. Nesse contexto da pneumonia por COVID, como trata-se de um processo inflamatório agudo, é mais provável que isso seja infiltrado celular mesmo, né? Então, há aí um infiltrado de linfócitos e principalmente de neutrófilos. Esse padrão ele vai evoluindo, e é importante lembrar que esse padrão aqui lembrou, inclusive, aquele padrão de infarto pulmonar que muita gente, no início da doença, se assustava e pensava que esses pacientes estavam, na verdade, fazendo
microinfartos pulmonares, porque esse vidro fosco acaba aparecendo bem na periferia do pulmão, né? Então, lembrava muito aquele sinal da tenda ou sinal do delta que a gente vê no infarto pulmonar. E por isso que o pessoal pedia dedímero nesses pacientes, né? Então, depois esse padrão acaba evoluindo para o que a gente chama de padrão de crazy paving, ou que traduzindo seria aquele pavimento em mosaico, né? Então, a gente lembra de um calçamento de rua, onde a gente tem os paralelepípedos ali dispostos, e os radiologistas chamam isso aqui de padrão de pavimento em mosaico, onde a gente vê parênquima com vidro fosco e essas linhas aqui mais brancas, né? Isso aqui já é um processo de infiltrado ao nível de septos interlobulares, né? E depois a gente vê a consolidação propriamente dita, a gente vê o comprometimento peribrônquico, e a gente vê os danos pleurais, que seria o derrame pleural propriamente dito desses pacientes. Então, assim, a gente pedia tomografia e pede tomografia para todo mundo, e foi isso que a gente acabou aprendendo desses pacientes. A tal dissociação clínico-radiológica que eu falei era que muitas vezes a gente tinha pacientes com saturações baixas, 90%, por exemplo, em ar ambiente, a gente fazia a tomografia e o padrão que a gente via era isso aqui, né? Era um vidro fosco muito incipiente, era um vidro fosco muito pequenininho, que não justificava aquela saturação tão baixa. E isso foi o que a gente acabou aprendendo com os exames desses doentes. Então, assim, de uma forma geral, a gente continua fazendo tomografia computadorizada. Alguns usam o ultrassom, né? E a descrição do padrão ecográfico é essencialmente aquilo que a gente vê na SARA, né? A presença de linhas B, né? São aquelas linhas verticais no parênquima pulmonar, a presença de derrame pleural também, pela redução de deslocamento da pleura visceral em relação à pleura parietal, isso daria, digamos assim, nos daria aquela indicação de que esse paciente tem ainda imagem de consolidação barra atelectasia, né? Então, em geral, a gente fala pouco de atelectasia. Quando tem atelectasia aí, parece uma atelectasia mais de compressão do parênquima remanescente, e essa imagem de consolidação que a gente vê aqui, ela estaria muito mais realmente associada ao infiltrado celular, né? Ao infiltrado de neutrófilos e linfócitos principalmente, e é isso que vem sendo utilizado naquele contexto de tentar fenotipizar os pacientes com COVID, né? Foi o paper que o Gattinoni publicou, mostrando que a gente tem dois perfis, o tal do perfil L e o perfil H, né? Que é o low e o H, de high. Basicamente, o que se vê é que você tem doentes onde a gente tem baixa complacência, o pulmão é muito comprometido do ponto de vista radiológico, o peso do pulmão estimado a partir da imagem de tomografia computadorizada vai ser maior do que o que a gente espera, e esse paciente tem mais shunt intrapulmonar, ou seja, ele tem mais hipoxemia refratária. Então, quando eu tenho um paciente como esse, as minhas chances de apostar em oxigenoterapia ou ventilação não invasiva são menores. Então, provavelmente, esse paciente já deve ser encaminhado para a terapia intensiva e já deve ser instituída ventilação mecânica invasiva com estratégias até mais agressivas, né? Eventualmente a pronação, eventualmente as manobras de recrutamento, titulação decremental da PIP e por aí vai. Então, essa é a ideia da tal fenotipização, totalmente baseada na questão de score radiológico e um pouco de score clínico, né? Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, alguns aspectos, digamos assim, que eu questiono no que tange a questão da análise da tomografia de tórax, mas esse é o exame que vem sendo utilizado. Do ponto de vista radiológico, é isso. E do ponto de vista sorológico, a questão das proteínas de fase aguda, principalmente a PCR, que é bastante fácil e praticamente todo mundo faz, a ferritina, o dedímero, o sérico e, já mais raro, não é todo mundo que faz, a dosagem de citocina sérica, nomeadamente a dosagem de L6 sérico, né? Então, isso aí não é uma proteína de fase aguda, é uma citocina. Ela é produzida principalmente pelas células de defesa, né? Então, a gente está falando essencialmente do linfócito T,
do macrófago, né? E é uma citocina que está muito associada ao grau de toxemia, digamos assim, ou o grau de inflamação que esse paciente apresenta uma vez infectado pelo vírus. Então, a gente faz essa dosagem tanto no início quanto a dosagem seriada e vai acompanhando, digamos assim, como é que esse paciente está evoluindo. Ainda se continua fazendo muita tomografia, mas eu diria que, honestamente, não vejo mais grandes vantagens, digamos assim, de estar transportando esse doente para o tomógrafo, dado os riscos de contaminação da equipe, dado o dispêndio de transportar esse doente, dado o risco de contaminação do próprio serviço de radiologia, né, nesse contexto. Espero ter sido claro. Foi muito claro. A sua aula foi muito boa, muito esclarecedora. Eu acho que todo mundo gostou. A gente teve poucas perguntas, é uma pena, né? Porque podia continuar mais um pouco. Não, posso sim. Eu posso falar aqui de algumas coisas, digamos assim, que vão ser mais provocativas, digamos assim, para o pessoal pensar um pouquinho mais. Eu posso, por exemplo... Pode ficar à vontade. Mostrar aqui um pouco da questão da ventilação mecânica invasiva, que é sempre um tópico que o pessoal sempre tem muita dúvida. Eu vou fazer o share screen aqui. Ok. Consegue ver minha tela? Sim, tá dando para ver. Sim, tá Então, dando para ver. Ótimo, eu vou tirar minha narração aqui. Bom, então isso é da aula do curso, né? Onde a gente mostra aqui que a gente tem os critérios, digamos assim, para a instituição de ventilação invasiva e a questão dos parâmetros iniciais. Então, é como eu falei, né? De uma forma geral, os pacientes se beneficiam de estratégias ventilatórias ditas protetoras. E quando a gente fala numa estratégia protetora, a gente está falando de forma consensual no volume corrente fisiológico, em torno de 4 a 6 ml por quilo. Né? Então, ventilação mecânica protetora é ventilação mecânica com volume corrente baixo. Dito baixo em relação aos padrões que eram usados na década de 90, mas é o fisiológico, né? Os mamíferos ventilam com um volume corrente em torno de 4 a 6 ml por quilo. Então, a frequência respiratória suficiente para manter um pH de 7,2, com a PCO2 entre 50 e 55, aquela famosa hipercapnia permissiva. Os níveis de PIP que vêm sendo utilizados são sempre níveis de PIP relativamente baixos, né? Em torno de 10 a 15 centímetros de água. Com isso, a gente consegue manter a pressão de platô baixa, abaixo de 30 centímetros de água. Driving pressure baixa, em torno de 13 centímetros de água. Eu diria que de 13 a 15 tem sido uma faixa facilmente atingida com esses parâmetros. O que é importante, a gente acaba sempre precisando de altas frações de oxigênio nesses doentes, dado o padrão de doença, né? Os pacientes são muito hipoxêmicos e acabam apresentando muito shunt intrapulmonar, em relação à inspiração e expiração em torno de 1:2. Então, assim, de uma forma geral... Opa, já entrou aqui meu áudio de novo, deixa eu tentar ver se... Então, assim, essas são as tabelas que frequentemente são utilizadas para ajustar a PIP durante a ventilação mecânica, né? Então, a gente tem as combinações de baixa PIP FO2 e a gente tem a combinação de alta PIP FO2. Essas são as tabelas famosas, tabelas do ARDSNet, né? PIP FO2, combinação PIP-FO2, e o que a gente vê aí é que nesses pacientes, em geral, a gente sempre vai precisar de PIPs aqui, ó, dessa ordem de grandeza, né? Então, são frações de oxigênio mais altas que, por sua vez, levantam a PIP, e quando a gente usa a combinação de alta PIP com FO2, isso acontece geralmente nos pacientes mais hipoxêmicos, você vai notar que isso exigiria níveis de PIP muito altos, né? Aqui da ordem de 20 centímetros de água, o que não parece ser uma boa estratégia, né? Digamos assim, esses pacientes acabam por não precisar de PIPs tão altas assim. Então, assim, sempre que a gente tiver um paciente com muita hipoxemia,
em que a gente tem uma imagem que não parece corresponder a esse nível de gravidade de doença, fique sempre atento à componente vascular, porque provavelmente esse cara está fazendo muito shunt intrapulmonar, né, essencialmente com regiões de muito baixa relação ventilação-perfusão, né? Atente também à elevação da CO2, né? Porque, como eu falei, é uma insuficiência respiratória do tipo 1, né? Ela é hipoxêmica, ela não é hipercápica. Então, se não há sinal de falência respiratória, se não há sinal de insuficiência respiratória aguda, por que a PCO2 está subindo? Então, a PCO2 vai estar subindo porque a ventilação alveolar está caindo. E a ventilação alveolar está caindo porque a gente tem o fenômeno de microembolismo pulmonar, né? Então, a gente tem a embolia séptica acontecendo com a ativação das plaquetas, né, da cascata de coagulação e a coagulação intravascular disseminada aparecendo no pulmão, né? Então, se eu tenho regiões que foram embolizadas, aquela região deixa de ventilar e isso explica o aumento da PCO2. Por outro lado, se isso acaba acontecendo em uma grande quantidade de vasos no pulmão, outras regiões que continuam sendo perfundidas vão ter que receber um aporte de sangue um pouco maior, e isso acaba agravando a relação VQ, porque vai cair a relação VQ e ele vai ter mais vinhos admitidos. Então, se a gente vai olhar para essa tabela, a gente é forçado a colocar PIP mais alto. Mas o problema não é de ventilação, né? É um problema de perfusão. E provavelmente essa PIP mais alta vai trazer malefício e não benefício, porque eu vou jogar esse pulmão para uma condição de hiperdistensão que, por sua vez, vai agravar ainda mais o grau de lesão pulmonar que a gente vê nesses pacientes. Então, eu sugiro sempre que a escolha da PIP seja feita com muita parcimônia e que a gente tenda a não utilizar essas tabelas de combinação PIP e FO2, porque, em geral, esses pacientes precisam de FO2 mais altas, mas eles não vão precisar de PIP tão alta assim. Lembre-se sempre dessa questão vascular como alternativa. E lembrando da questão vascular, na parte de suporte farmacológico, eu esqueci de falar, mas o uso da heparina de baixo peso molecular, né, heparina fracionada de baixo peso molecular, tem um papel importante. Já saíram estudos mostrando que há uma ativação da cascata de coagulação, há ativação plaquetária, há consumo de fatores de coagulação e que o uso da heparina de baixo peso molecular em doses anticoagulantes é recomendada, né? Então, tem tanto um contexto anti-inflamatório do uso da heparina quanto um contexto de prevenção, digamos assim, desses fenômenos tromboembólicos que acontecem com muita frequência nesses pacientes. Então, em geral, o que a gente faz para escolher a PIP nesses pacientes é, essencialmente, começar com uma PIP de primeira escolha baseado na tabela PIP-FO2 e monitorar a driving pressure. Então, se a driving pressure subiu ao ajustar essa PIP, é sinal de que eu tenho um predomínio de hiperdistensão pulmonar, e aí eu devo reduzir essa PIP até manter a driving pressure de forma protetora ali em torno dos 10, 15, em torno dos 13, 15 centímetros de água. Então, basicamente, é muito simples. A gente pode usar a tabela como a primeira escolha, né? Então, o paciente tem uma FO2 de 0,8, eu posso colocar a PIP em 20, olho a driving pressure, ou seja, pressão de platô menos PIP, né? Então, quanto é que está dando de driving pressure? Está dando 18 centímetros de água, então eu vou reduzir a PIP, vou trazer essa PIP para 18 agora. Meço de novo a driving pressure, quanto é que está dando? Está dando 17 centímetros de água. Reduzo a PIP de novo, vou mais 2 centímetros de água para baixo. Então, está vindo 18, agora vai para 16. Driving pressure caiu para 16 centímetros de água, reduzo de novo, 14 centímetros de água de PIP, meço minha driving pressure. Minha driving pressure agora está em torno de 13 centímetros de água, está ótimo, vou ficar por aqui, olhando sempre para a componente hemodinâmica. Se o paciente está bem hemodinamicamente com esse nível de PIP, ok, eu posso ficar por aqui e mantenho a ventilação protetora com esse nível de PIP, com uma monitoração muito rápida, de beira de leito, que não precisa de grandes
grandes cálculos, né? Nem nada muito refinado, nem tampouco perder muito tempo, tá? A gente não precisa esperar tanto tempo em cada degrau de PIP, não, né? Isso pode ser uma coisa bem rápida mesmo. A gente faz aqui com 30 segundos em cada degrau desse, a gente consegue visualizar bem esse paciente. Deixa eu tirar aqui meu som. Então, esse é um aspecto que eu gosto de chamar a atenção. Esse slide aqui também acho bem interessante, que mostra a questão do nível de intervenção, né, nesse paciente. Então, a gente tem aqui aquela tabelinha clássica do estresse respiratório, né, da SARA, onde a gente mostra que o indivíduo que tem uma PF relativamente boa, né, entre 300 e 200, a gente tem o doente que tem a SARA moderada, né, PF abaixo de 200, e a gente tem aqui o doente com SARA grave, que nesses doentes com COVID a gente tem tratado de chamar isso até pacientes que têm PF abaixo de 150. Então, a gente nota que ventilação protetora, como a gente discutiu, é toda aquela ventilação em que o volume corrente é fisiológico, entre 4 e 6 ml por quilo. A gente nota que o uso de PIPs baixas ou moderadas, e aí baixo ou moderado, baixo abaixo de 10, moderado entre 10 e 15, vem sendo o predominante nesses pacientes e vem sendo mais frequentemente utilizado, né? A questão da sedação e o bloqueio neuromuscular, principalmente nas primeiras 72 horas, manter o cara com uma sedação mais profunda durante a ventilação mecânica invasiva, fazer o bloqueio neuromuscular pelo menos nas primeiras 72 horas, o uso de manobras de recrutamento, a gente não tem tido grandes indicações, digamos assim, nesses pacientes, a ventilação de alta frequência idem, a questão da pronagem, isso depende muito da equipe, tomem cuidado ao risco de extubação, se a equipe não for treinada, é melhor não fazer. São pacientes com grave hipoxemia e que a gente já indica a ventilação mecânica invasiva muito mais num contexto de que se tem uma intubação segura, eletiva, programada. Há muita discussão sobre isso, inclusive. Então, imagina você pronar um paciente com uma PO2 de 50, 60 e o cara ter uma extubação acidental. Então, é uma situação que realmente é muito grave e não deve ser feita, de fato, na aventura, né? Então, se não há esse treinamento na equipe, é melhor não se fazer, né? Que mais? Do ponto de vista de imagem, também uma outra alternativa para os serviços que têm disponibilidade é a tomografia por impedância elétrica, que sempre traz uma informação muito útil de beira de leito, né? Que pode mostrar ali essas regiões com boa ventilação e enfim, como a ventilação responde, digamos assim, como a distribuição da ventilação ocorre nesses pulmões. Falando um pouquinho agora da questão da ventilação não invasiva, o que eu queria discutir num primeiro momento é isso, né? A questão das interfaces. Então, houve uma contraindicação no início que era baseada essencialmente no risco de produção de aerosóis e contaminação dos pacientes. Então, esse risco existe. A experiência com o SARS-CoV-1 e com a MERS mostrou que isso é factível e que isso vai acontecer durante a ventilação não invasiva. Então, a gente precisa optar pelo uso de interfaces que sejam mais seguras, né? Então, a máscara full face, né, que seria algo como a gente vê aqui, isso é uma adaptação que eu vou mostrar para vocês, e aqui o uso do helmet, que seria o capacete, né? Então, essa máscara aqui é uma máscara de mergulho, né? Uma máscara para mergulho em scuba. Ela foi adaptada com uma impressora 3D, ó, que a gente produziu aqui essa pecinha. É uma pecinha que pode ser conectada ao ventilador, no ramo INS, no ramo EIS. Ela é bacana porque essa parte aqui, ó, que é onde o paciente conecta o nariz, ela é isolada do restante da máscara, né? Então, ela é mais confortável e o paciente consegue ficar melhor adaptado à ventilação não invasiva, né? E esse aqui é o dispositivo que seria o dispositivo de melhor indicação, né? Que é o capacete, é o helmet. É pouco disponível no Brasil, embora a gente já tenha começado a fabricar
algumas unidades aí, né? Então, basicamente é isso. E, como eu falei naquela questão da ansiedade, do manejo de sedação e tudo mais, aqui a gente tem, digamos assim, o maior risco associado a essa questão da ventilação não invasiva num paciente polipneico, que é a chamada PSILI, né? Que é a Patient Self-Inflicted Lung Injury, né? Basicamente, isso é uma lesão pulmonar induzida pelo próprio paciente, né? Induzida pelo próprio drive ventilatório do paciente, que pode contribuir com o aumento da pressão transpulmonar e com extravasamento de líquido, ativação de mediadores pró-inflamatórios nesse pulmão e agravar essa hipoxemia, né? Então, tudo que a gente quer evitar é isso aqui, né? Então, aquela questão do manejo de sedação e de ansiólise, ela acaba entrando nesse contexto aqui. Uma outra coisa importante é que, em termos de estratégias ventilatórias na ventilação não invasiva, a gente não precisa de nada muito chique, né? O BiPAP, com níveis de IPAP ou EPAP, nada disso, né? Esses pacientes acabam precisando de CPAP, né? Então, é pressão contínua de vias aéreas. Então, o que a gente tem visto é que CPAPs em torno de 12, 13 centímetros de água já são suficientes para deixar esse paciente bem compensado do ponto de vista de suporte ventilatório não invasivo. E aí a gente tem que lembrar que é possível, inclusive, com o nível de CPAP, a gente reduzir o drive ventilatório desses pacientes. Óbvio que isso vai acontecer mais naqueles pacientes que estejam menos ansiosos, digamos assim, mas isso já foi reportado, né, na literatura, que quando a gente faz uma ventilação com CPAP elevando os níveis de CPAP, a gente tem um alívio, digamos assim, do drive ventilatório, né? Então, vou mostrar aqui esse slide de um trabalho do Laurent Brochard, e agora mais recente de um paper do Current Opinion do Takeshi, em que ele mostra isso aqui, ó. Então, aqui está a pressão de vias aéreas, o cara estava sendo ventilado em pressão de suporte ventilatório, né, modo PSV, e o que a gente nota aqui é que há o disparo feito pelo paciente, né? Então, quando a gente monitora a pressão esofagiana, que seria digamos assim, um estimador da variação de pressão pleural, o que a gente nota aqui é que quando a gente tem esse entalhezinho na curva de pressão de vias aéreas, a gente tem a redução da pressão esofagiana, mostrando que, de fato, é o paciente que está inspirando, né, disparando, e, portanto, gerando altas pressões transpulmonares para iniciar o ciclo ventilatório. Então, você nota que quando ele aumentou o nível de PIP, né, nesse caso aqui ele saiu de 8 e foi para algo em torno de 15 centímetros de água, nota que a quantidade de pressão subatmosférica, quer dizer, a variação da pressão esofagiana para valores negativos diminuiu, né? Isso mostra que, efetivamente, o que acabou acontecendo aí é que eu consegui reduzir o ímpeto, né, o drive ventilatório desse doente, simplesmente reduzindo o nível, simplesmente aumentando o nível de pressão de suporte, nesse caso aqui de PIP, né? Então, no paciente em ventilação não invasiva, a gente consegue fazer isso com relativa tranquilidade. Entrou minha voz de novo, vou tirar aqui. Esse é o slide que eu falei do manejo de sedação em pacientes não intubados, né? Então, aqui ele comparou dois protocolos, um com a dexamedetomidina, que é o Precedex, e o midazolam, né? Ele fez esse protocolo, é um exemplo aqui, né? Então, como eu falei, é uma infusão lenta, em torno de 10 minutos, depois eles fazem uma dose de manutenção. Então, 1 micrograma de indução, uma dose inicial, e 0,5 microgramas por quilo hora de manutenção, né? E os resultados são bem interessantes. Aqui é o sistema de monitoração para monitoração não invasiva, né? É uma possibilidade. Existem outros, né? Esse é um. E com isso a gente tem a monitoração do volume corrente, frequência respiratória e ventilação minuto, que devem ser sempre considerados como parâmetros de falha da ventilação não invasiva. Então, eu acho que era mais ou menos isso em termos de ventilação não invasiva que eu queria mostrar. Eu acho que a gente já está começando a chegar a um horário legal, né? Live. Aqui já são 00:37.
Ainda. E também você mostrou um pouquinho do que é o curso, né, para o pessoal se inscrever, que a gente conta com profissionais muito, muito bons na área, né? Espero que tenha servido para alguma coisa, digamos assim, esse bate-papo. É óbvio que é uma coisa ainda muito informal, né, que a gente tenta passar aqui. Mas, enfim, o curso tem essas possibilidades. A gente vai ter o livro em e-book e traz toda essa parte mais atualizada, digamos assim, em termos do que está acontecendo. E hoje a gente tem brigas e controvérsias bastante importantes de cientistas muito importantes dessa área, mostrando que mesmo a indicação da ventilação mecânica invasiva ou a instituição da ventilação mecânica precoce ainda não é consenso. Então, alerta a essa pipeline de entubar todo mundo e fazer ventilação mecânica invasiva em todo mundo, porque não há suporte, não há indivíduos treinados, não há ventiladores, não há terapia intensiva para todo mundo e certamente as unidades semi-intensivas com um manejo ventilatório mais cuidadoso, digamos assim, né? Com o médico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro mais próximo, na oferta de uma boa estratégia não invasiva, é uma solução para um ambiente de caos, como a gente vê atualmente, com o número de novos casos e com o aumento dos casos graves. Então, fica esse alerta. Hoje foi publicado um artigo do Martin Tobin criticando de forma enfática a questão da intubação e da ventilação mecânica invasiva para todo mundo, né? Então, eu tenho uma opinião muito parecida. Eu acho que fica mais fácil para o médico, para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, lidar com um paciente entubado, sedado e com bloqueio neuromuscular. Mas, provavelmente, essa não é a melhor solução para todo mundo, né? Então, há critérios clínicos que devem ser obedecidos para a gente fazer isso. Vivi, se você quiser entrar, pode ir. Quero parabenizar o senhor, doutor Alisson. Muitos elogios, poucas perguntas, porque o pessoal fala que você explicou tão bem que acabou tirando as dúvidas. Você já vai falando, já vai explicando, já vai tirando a dúvida. Parabéns. Nossa, muitos elogios aqui. Parabéns mesmo. Foi uma ótima aula. Eu espero vê-lo novamente aqui com uma atualização do tema ou até outros temas. O senhor está super convidado para uma próxima live conosco. Muito obrigado pela audiência aí, obrigado pelos elogios. Tentei passar aqui de uma forma simples para que o clínico que esteja na beira do leito consiga ter a informação da forma mais direta possível. Nossa, mas foi ótimo, professor. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado pela moderação. Muitas pessoas aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook também, elogiando. Eu até perguntei, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, não, está muito bem explicado. O senhor é muito didático, parabéns. Bom, obrigado. Priscila, obrigado pela moderação também, tá? Imagina, eu que agradeço a aula de hoje. Foi uma super aula, né, Pri? Foi. Foi muito bom. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, doutor Alisson. Obrigada. De nada. Amanhã não. Semana que vem, nós temos mais uma semana, uma maratona de lives aqui na Editora Ateneu, no nosso canal. Por favor, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Fazer como os meus amigos. Dê um joinha aí, gente. Curta, compartilhe. Nós estamos trazendo o melhor para vocês de conteúdo. Não é mesmo, professor Alisson? É isso aí. Vamos que vamos. Grande beijo para vocês e até a próxima live. Tá ótimo. Obrigado.